Deu Corinthians na copinha de novo, mais uma vitória do Corinthians pelo placar de 2-0 sobre o River do Piauí. O Coringão está classificado à próxima fase da copinha. O Timãozinho está classificado à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rodrigo Varanda fez o segundo gol do Corinthians, um dos gols da vitória do Timão. Eu conto todos os detalhes para você agora nesse vídeo, análise pós-jogo de tudo o que aconteceu na vitória do Corinthians sobre o River do Piauí em São José dos Campos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. É depois da vinheta. Tudo bem, rapaziada? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para receber todas as notificações. O botão vermelho, se inscreva, aperte o sininho, receba todas as notificações, Cereto News, acabou a brincadeira, live do Cereto, o análise pós-jogo, enfim, tudo para você aqui no canal do Cereto. O Corinthians venceu o River do Piauí pelo placar de 2-0, jogo em São José dos Campos, mais uma vitória do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians que já tinha vencido o Resende no primeiro jogo pelo placar de 2-1. Dessa vez o jogo foi bem mais tranquilo para o Corinthians. O Biro, o Guilherme Biro, foi a novidade do time. Ele foi escalado entre os titulares, começou jogando, já entrou na ponta direita. O Guilherme Biro que tem sido um dos destaques do Corinthians. Cadê o Biro? Um dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem sido talvez o maior destaque do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior até agora. Ele entrou no segundo tempo contra o Resende, arrebentou com o jogo, fez um sassarico danado e nesse jogo contra o River ele começou jogando no lugar do Riquelme, ganhou merecidamente a vaga de titular, jogando na ponta direita. No segundo tempo ele acertou uma bola na trave no finalzinho, uma bola, aquela tacada de sinuca, quase ele fez um golaço. É um jogador que lembra muito o GP, trabalhando ali pela ponta direita, trazendo a bola pela esquerda. Tem só 17 anos, tem esse apelido de Biro por causa do Biro Biro, que foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né? Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, jogou 10 anos com a camisa do Corinthians, tem o mesmo tipo de cabeleira, né? Uma cabeleira que lembra a do Birubiru. Então, o Biro foi um dos destaques do time. Com isso, o Matheus Araújo jogou como o segundo volante. O Matheus Araújo, que é o camisa 10, que ele é meia atacante, mas ele jogou como o segundo volante. Foi uma alteração tática do técnico Diogo Siston, que já tinha dado certo no segundo tempo contra o Resende e deu muito certo hoje, já começando jogando. O Corinthians jogou praticamente no 4-2-4, né, com o Mandaca e o Matheus Araújo como os dois volantes no meio-campo, o Matheus Araújo como volante, entre aspas, né? Porque ele é meia atacante, mas estava jogando ali na saída de bola. Na ponta direita, o Birubiru, como eu disse, o Guilherme Biro, né? Como eu disse. No meio de campo, no ataque tinha o Giovani, tinha o Felipe Augusto, enfim, o time do Corinthians, o Felipe Augusto, aliás, que fez o primeiro gol do Corinthians, o Felipe Augusto, que também só tem 17 anos, é a molecada de 17 anos que está fazendo muito a diferença nesse time do Corinthians, essa molecada que foi campeã sub-17, né? O time campeão sub-17. Já falei de dois aí, do Guilherme Biro e agora do Felipe Augusto. São dois dos campeões do sub-17. O Felipe Augusto fez o primeiro gol do Corinthians logo aos 25 minutos de jogo. Com a vitória, o Corinthians está classificado e só cumpre tabela na segunda-feira, jogo que vai fazer contra a equipe do São José. O Corinthians jogou para o gasto, mas venceu a equipe do River do Piauí. O segundo gol foi marcado pelo Rodrigo Varanda. Rodrigo Varanda entrou e fez o gol. Rodrigo Varanda, que também tem 17 anos. Rodrigo Varanda conhecido pela torcida corintiana, porque ele jogou no time profissional, chegou a fazer gol contra o Palmeiras, né, o ano passado,
no Campeonato Paulista, chegou a ter uma sequência de jogos com o Wagner Mancini, quando o Wagner Mancini era o técnico do Corinthians, só que depois ele deu uma deslumbrada, começou a dar um problema, teve problemas fora de campo, problemas de indisciplina, e aí a direção do Corinthians emprestou o Rodrigo Varanda para o São Bernardo. Quase ele foi vendido para o Bragantino, mas aí ele foi emprestado para o São Bernardo e retornou ao time do Corinthians. Foi campeão lá no São Bernardo, da Copa Estado de São Paulo, retornou ao time do Corinthians, mas foi jogar na Copinha. Né? Foi jogar na Copinha. E entrou no segundo tempo, logo que entrou, já fez o segundo gol do Corinthians. Rodrigo Varanda é um jogador que, se botar a cabeça no lugar, ele pode ser muito útil para a equipe do Corinthians, muito útil no time de cima, né? Se colocar a cabeça no lugar. E quem também foi aproveitado no time, já nos últimos minutos, na verdade, entrou para ganhar um pouco mais de cancha, um pouco mais de rodagem, foi o Pedro. O garoto Pedro, que é o menino prodígio do Corinthians, tem apenas 15 anos, entrou na ponta esquerda, entrou no lugar do Kelvin, foi ali para a ponta esquerda, mas quase não pegou na bola, entrou para ganhar alguns minutos e vai ser esse o planejamento do Corinthians, do Diogo Siston, porque ele é um garoto que, apesar de ter apenas 15 anos, vai fazer 16 anos agora em fevereiro, no dia 4, 5 de fevereiro, se eu não me engano, ele vai fazer 16 anos. Ele só vai poder assinar o contrato com o time profissional quando tiver 16 anos, que é quando você pode assinar o primeiro contrato profissional. Até lá, o Corinthians quer dar uma rodagem para ele e botou ele na Copa São Paulo para entrar alguns minutos. Ele foi titular na final do Campeonato Sub-17. Mesmo com 15 anos, jogou a final do Paulista Sub-17 e foi titular e foi campeão contra o Palmeiras. É tido e considerado uma das maiores joias do Corinthians. Tem que ser observado com muito carinho. O Pedro, atacante, mas vai jogar alguns minutos, dificilmente vai ser titular. Agora, destaques mesmo do jogo, os três citados. Felipe Augusto, que fez o primeiro gol. Fez o primeiro gol do Corinthians. Felipe Augusto, grandão, né, lembra bem o Jô, centroavante. Felipe Augusto também foi aproveitado no time de cima em alguns jogos. O Guilherme Biro, que até agora é o melhor jogador do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o melhor jogador e tem tudo para ser o melhor jogador da Copinha, se continuar desse jeito, fazendo a diferença. E o Rodrigo Varanda, que fez o gol quando entrou, não tinha nem 2 minutos em campo, e ele já fez o gol, o Rodrigo Varanda, que também é conhecido da torcida corintiana. O Timão está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo e agora apenas cumpre tabela na próxima segunda-feira contra o São José, em São José dos Campos. Hoje, mais uma vez, mais de 8.000 pessoas estiveram presentes para assistir ao Timãozinho, que é o maior campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior com 10 conquistas. Tem time que nunca foi campeão da Copa São Paulo e nem do Mundial. O Corinthians já foi campeão da Copa São Paulo 10 vezes e campeão mundial já 2 vezes. Faça a inscrição no canal do Cereto, não deixe de fazer a inscrição, aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para receber todas as notificações, não deixe de fazer o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, então faça o seu comentário, que é muito importante, e me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. E se você gostou da análise pós-jogo, deixe o seu like. Deixe o seu like. 4.000 likes. 4.000 likes para esse vídeo, a meta? Para mais uma vitória do Timãozinho. Continue no canal porque agora acabou a brincadeira. Tchau.